Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal do Bem Viver em Foco, o programa que coloca a sua saúde em dia. Hoje vamos falar sobre um exame que pode mudar a sua saúde, a endoscopia digestiva. Você sabe como é, como funciona e quando é importante procurar por essa ajuda? E para esclarecer todas as suas dúvidas, tenho a honra em receber em nosso programa a doutora Mabel Prades, ela que é especialista em gastroenterologia. Doutora, bem-vinda ao nosso canal. Prazer, Juliana, Leandro, estar aqui presente no canal, contribuindo com temas importantes que vão mudar a qualidade e conhecimento dos nossos pacientes daqui da Bem Viver. Doutora, e para a gente começar, eu já quero fazer uma pergunta que eu creio que é uma das mais importantes, que é quando devemos procurar a endoscopia digestiva, procurar o profissional que cuida dessa área? Então, a endoscopia, ela é um procedimento, esse procedimento é um procedimento que leva a uma sedação, é um procedimento invasivo, então a gente tem que ter todo o cuidado para o preparo para realizar esse exame de endoscopia. Mas isso não é motivo para medos, né? Não é motivo, e hoje nós vamos desmistificar, esse temor com a endoscopia digestiva. Muito bem, a Então ideia nós vamos tentar passar conhecimento e informações para nossos pacientes. Então fique com a gente que essa prosa promete. E para quem está nos assistindo, doutora, a senhora poderia dizer como que é realizada essa sedação, como que é o preparo do exame, como ele é realizado? Então, o procedimento ele é realizado na instituição, a gente oferece serviço de gastroenterologia, bem como os procedimentos. Então, o procedimento de endoscopia digestiva alta, em específico, é um procedimento que é realizado sobre a sedação. Então, o que deixa muito o paciente temeroso quanto à realização desse exame. O que é importante é a gente enfatizar o que realmente é a endoscopia. Então, ele vai ser um procedimento que vai avaliar o trato digestivo alto. E, em específico, a gente vai avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno, que são os três órgãos que são segmentados, são ligados um pelo outro, e aí a gente vai realizar esse exame a fim de diagnosticar lesões, diagnosticar tumores, patologias específicas dessas mucosas. Perfeito. Doutora, a maioria das pessoas tem muita curiosidade o que acontece durante o exame. Você pode nos explicar? E assim, depois da sedação e do processo, em quanto tempo o paciente volta a ficar 100% para voltar para casa? Como o exame ele requer cuidados, principalmente na sedação, a gente pede que alguns pacientes eles venham acompanhados, com um acompanhante maior de 18 anos. Assim que ele chega na unidade, ele é feito uma parte burocrática, onde ele vai assinar um termo de consentimento livre esclarecido, onde determina o que realmente vai ser realizado durante o exame. Após a realização desse exame, esse paciente ele vai ficar na unidade até que a sedação, os efeitos da sedação estejam passados para ser liberado para casa. Isso a gente vai falar detalhadamente. Aí a gente tem espaço de repouso aqui bonitinho para o paciente. Exatamente. Então a gente precisa que esse paciente ele venha com horário agendado e com um tempo livre para ficar na unidade cerca de 1 hora e meia para executar todo o exame com a maior segurança possível. Ai, que bom. Doutora, já falamos do procedimento em si, da sedação, de como é feito, e a alimentação desses pacientes que antecede o exame. Tem algum preparo específico? Então, isso é muita dúvida, gera muita dúvida para alguns pacientes. Alguns pacientes questionam, ou às vezes vêm para o exame sem um preparo adequado. Então, como a gente precisa visualizar a mucosa, a cavidade do estômago, a gente precisa visualizar o esôfago, o estômago do duodeno, a gente precisa que essa cavidade esteja sem resíduos alimentares. Então, a gente orienta os pacientes a realizar um jejum de 6 a 8 horas para alimentos sólidos e de 2 horas para alimentos para líquidos claros. Então, a gente prepara o paciente, orienta jejum de 8 horas. Importante enfatizar que, mesmo que ele for fazer o exame, agendar o exame um dia anterior, ele realize uma refeição mais leve. Não usar alimentos copiosos, fritura, gordura, porque a digestão vai ficar com dificuldade. Pode comprometer o exame. Comprometendo o exame, a qualidade não vai ser tão eficaz como se tivesse o estômago completamente vazio. Perfeito. Doutora, circula-se muito por aí que as pessoas falam, né? E aí eu quero que você reforce e desmistifique isso pra gente. Existem riscos graves de complicações durante esse exame? E como de fato, verdadeiramente é o funcionamento? Como minimizar essas chances de riscos? Como todo procedimento invasivo, o risco é inerente a qualquer procedimento.
Por isso que ele assina um termo, né, de esclarecimento, termo de livre esclarecimento. Então, essa sedação precisa ser feita e realizada com um profissional que seja capacitado, né, e que entenda sobre a sedação. Porque o que a gente precisa realizar é uma sedação segura, que o paciente relaxe durante o exame, que ele realmente durma durante o exame. É muito comum e às vezes a gente fazer o exame e o paciente informar e relatar: doutora, tem exames anteriores que eu acordei durante o exame ou não consegui dormir. Então isso é muito ruim quando o paciente ele não é sedado, quando ele não é submetido, quando ele é submetido ao exame, que ele esteja totalmente relaxado. E as medicações da sedação, ela vai servir para isso, para fazer com que o paciente durma. Por isso que o exame que a gente fala, que a endoscopia digestiva alta, né, ela é indolor, pelo fato do paciente estar sob um efeito de uma sedação. Sedação é essa que vai agir no sistema nervoso central, fazendo com que diminua o nível de consciência desse paciente e que tenha uma resposta satisfatória que a gente quer. Como profissional, a gente quer uma analgesia, que esse paciente não sinta dor, a gente quer que esse paciente fica, onibulado, sem dizer onde quer que ele está, que é a amnésia que ele pode apresentar, que é a hipnose que a gente fala, o relaxamento muscular. Então, é tudo aquilo que o profissional quer, ele vai ter que atingir para ter um resultado e um exame satisfatório. Né? Ai, muito bem. Como é bom o esclarecimento, né? Obrigada. Nada. Doutora, temos aqueles pacientes que fazem um uso contínuo de alguns medicamentos. Agora, esse medicamento pode interferir no exame, tem que suspender um dia antes do exame, tem um preparo específico para a questão do medicamento? Isso é uma pergunta muito importante, tá, Leandro? Porque alguns pacientes, eles vêm para o exame, fazer o exame, e quando a gente vai avaliar, quando a gente vai colocar o paciente, realizar o exame, fazer a anamnese, fazer a história clínica, ver os sinais e sintomas, a gente procura saber todos esse histórico, principalmente pacientes idosos. A gente sabe que a qualidade de vida vem aumentando, então os pacientes idosos vêm procurando mais ainda o nosso serviço para a realização do exame. Então, a idade também não interfere, então pode fazer a idade assim que ele tiver condições clínicas para fazer. Então, é importante que todos os pacientes que tenham comorbidades, entre elas hipertensão, diabetes, até mesmo pacientes que usam medicações anticonvulsivantes, é importante te orientar o que deve ser tomado e o que não deve ser tomado. Por exemplo, os antihipertensivos orais, eles devem ser mantidos. O paciente tem que tomar 1 hora antes, com um pouquinho, 2 dedinhos de água, para não tirar o efeito do antihipertensivo. O importante é os pacientes diabéticos, como a gente sabe que a gente fica um jejum prolongado, o próprio jejum faz com que o paciente entre em hipoglicemia. Se ele tomar esse medicamento de hipoglicemia antioral, a gente pode fazer uma hipoglicemia severa. Então, os pacientes diabéticos, eles não devem tomar o medicamento para diabetes no dia do exame. Tá? E os pacientes que fazem uso de medicamentos, né, os pacientes que têm crise convulsiva e que tomam seus medicamentos controlados, que são os anticonvulsivantes, é importante que ele toma também durante o dia do exame, para que não desenvolva e não desencadeie uma crise convulsiva durante o exame. Sabendo disso, a gente tem toda a segurança para realizar o exame com o maior cuidado possível com esses pacientes. Excelente, doutora. Falando ainda sobre essa questão da complicação, que foi muito claro, e existe a possibilidade de ter complicação, e assim, eu queria entender, eu acho que essa pergunta vai ajudar muitas pessoas, quando um paciente pode perceber a necessidade de fazer uma endoscopia digestiva, ou em qual momento um outro profissional pode solicitar esse exame ao paciente? O que específico, tem alguma coisa específica que pode sentir a necessidade de fazer esse procedimento? Perfeito, Juliana. Isso é muito importante e é bom que os pacientes saibam quando procurar o sistema, quando procurar um profissional para avaliar a saúde digestiva, né? Em específico, o procedimento, né, da endoscopia, né, que é aquele nome enorme, esôfago gastro duodenoscopia, que aí, pelo próprio nome fala, que é a visualização desses 3 órgãos. Então, assim, a manifestação clínica varia de paciente para paciente. Então, aqueles pacientes que realmente precisa fazer. São pacientes que apresentam a epigastralgia, que é dor no estômago, pacientes que apresentam náuseas, que apresentam vômito, principalmente vômito, que às vezes que pode ser com conteúdo sanguinolento ou não, que a gente chama de hematêmese, que é o sangue, né? É o vômito com sangue. Pacientes que têm refratariedade com uso de inibidor de bomba, que a gente fala que são os pacientes com dispepsia, e pacientes que apresentam desconforto abdominal. Dentre eles, é importante a gente orientar
orientar que existem sinais de alarme para realizar essa endoscopia, ou seja, se você apresentar algum desses sinais de alarme, é mandatório realizar esses exames. Dentre eles é a disfagia, que é a dificuldade em deglutir, e a anemia, que pode ser de causa desconhecida, então a gente vai fazer o exame para avaliar o porquê dessa anemia, que a anemia ela vai se enquadrar de acordo com alterações que podem ser do trato digestivo, então a gente sabe que tem anemia perniciosa, que o diagnóstico é feito mediante a biópsia, né, dessa mucosa, para a gente ver se tem uma atrofia já comprometendo que o paciente chegando a fazer uma anemia. Então esse é um quadro importante. E outra coisa importante desses três quadros, de três manifestações que eu falei, a disfagia, a perda de peso e a anemia. Então, devemos considerar que a endoscopia digestiva é um mapeamento extremamente importante para chegar a um diagnóstico de possibilidades de outras doenças. Um diagnóstico precoce. Então, ele chegando com sintomas, o exame vai ser realizado e nesse exame a gente vai avaliar o que realmente está acontecendo, né? Que são as doenças que podem acometer, é uma esofagite, é uma gastrite, é uma úlcera, é um tumor, né? Então, é pólipos, que são aquelas verruguinhas no estômago. Então, todas essas manifestações, todas essas patologias vão causar manifestações. Então, para a gente fechar o diagnóstico, a gente vai fazer esse exame nesse paciente, bem como a consulta e todo um atendimento voltado para a saúde digestiva desse paciente, voltado diretamente para esses três órgãos importantes. Perfeito. Doutor, coisa boa é conhecimento. Doutora, e idade? Tem um limite máximo de idade que pode estar realizando endoscopia? A idade, aqui no nosso centro, né, Bem Viver, a gente faz a endoscopia a partir dos 16 anos e idade máxima não se tem. A idade máxima a gente vai de acordo à clínica do paciente e o estado físico desse paciente. Se é um paciente de 70 anos, 70 anos, 80 anos, a gente vai ver se ele tem condições. Para isso, a gente vai ver as comorbidades, se é cardiopata, se é hepatopata, se tem insuficiência renal, se tem problemas respiratórios, e a gente vai fazer esse exame de acordo à necessidade desse paciente, de acordo à condição clínica que ele me oferece. Por isso que é importante, além de fazer só o exame, a gente fazer uma consulta para a gente avaliar se realmente esse paciente tem indicação e tem condições de fazer. O que é importante enfatizar, Ju mais Léo, é que muitos pacientes vêm à unidade somente com o pedido marcado, sem indicação. Mas será que é preciso mesmo fazer esse exame? Será que eu tenho condições? Então, pacientes, principalmente os idosos, eles vêm sem pedido, às vezes médico, então é importante aqui falar que não precisa ser o gasto. Vai no posto de saúde, vai no clínico, vai no hospital, tá sentindo sintomas, orienta, peça, né, o médico vai saber quando indicar, então venha com a solicitação e com o exame em mãos para a gente avaliar a possível necessidade de realização desse paciente e fazer o melhor para esse paciente. Perfeito, doutora. Perfeito, doutora. E depois de tantos esclarecimentos com a doutora Mabel, eu quero que ela fale um pouco dessa disponibilidade que ela tem aqui na cidade de Caculé, as unidades que ela atende, porque hoje ela está à frente da gastro do nosso Centro Médico Bem Viver. Doutora, fala um pouco mais dessa sua rotina de trabalho aqui no Centro Médico. A gente tem que respirar um pouco, né? E pensar, hoje, como filha da terra, a gente voltar na nossa raiz. É um prazer, né? E estar à frente, né, de uma empresa tão renomada, uma clínica tão renomada. A gente sabe que a clínica ela se estende aos outros municípios e graças a Deus, né, a doutora atende essas unidades em específico, Guajeru, Licínio, Rio do Antônio, Lagoa Real. Então, hoje é um prazer, né, Ju, estar aqui à frente da gastro do Centro Bem Viver, sendo responsável por essa especialidade e atender a população nossa, né, que é tão precisa de saúde, principalmente de saúde do trato digestivo, que às vezes fica um pouquinho esquecida, um pouquinho de lado. Então, a gente tem um prazer em atender esses pacientes. Nós estamos aqui diariamente com atendimento, como a gente atende nas outras unidades, né, como já referidas anteriormente. Caso o paciente não encontre o nosso atendimento lá, essas unidades referenciam para a nossa unidade matriz, que aqui é em Caculé. E aí a gente vai dar e prestar atenção, vai prestar assistência para esses pacientes da melhor forma possível. Com muito amor, carinho e muita atenção. Isso faz toda a diferença, esse atendimento humanizado e acolhedor.
Doutora, eu sei que você é casada, faz atividade física, mãe de 2 meninos lindos, inclusive um ainda é bebê, e você tem esse atendimento aqui com tanta dedicação, essa rotina tão agitada. Quando é que sobra tempo para Mabel, pessoa? Como é essa rotina? Conta um pouco aí pra gente, que a gente só te vê assim, linda, acha que não tem Correria, precisa né? colocar uma água na geladeira. Não é tão difícil, né? Então, assim, lógico, a genética contribui, agradeço a genética dos meus pais, né? Então, como você bem fala, saí recentemente de uma gestação e é um período que você fica entre a cruz e a espada. Exatamente. Você diminui muito a rotina de trabalho, como, assim, até peço desculpas aos pacientes das outras unidades que a gente diminuiu o atendimento, porque eu não poderia estar, né? Você precisava Viajando, viver tem seu que dar momento, atenção né? e viver o momento da maternidade. Então, agora, como ele já faz 6 meses, então agora eu estou voltando aos nossos atendimentos. Os pacientes ficam ligados que logo, logo a doutora Mabel volta aí, dando toda a atenção nessas todas as unidades que a gente referenciou, que a gente atende. Então, sobra tempo, não sobra tempo, não. A gente acha um momento, né? A gente pensa, a gente organiza para poder fazer o que você está falando, né? Atividade física. Então, não adianta, né, o profissional pedir para os seus pacientes e a gente não fazer. Então, a gente realmente faz atividade física, faz uma alimentação saudável, a gente tenta, né, para que a gente tenha uma vida mais longa e saudável. E assim, vamos encerrando mais um episódio do canal Bem Viver em Foco, que foi um prazer receber essa doutora aqui, linda de viver, com tanto conhecimento que nos enriqueceu. Doutora, muito obrigada por ter participado e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico imensamente feliz e honrada em estar aqui nesse canal, que apesar que a doutora não consegue, né, nunca participou, né, Nossa, de você foi eventos, maravilhosa. de Redes sociais. eu acho que eu vou ter que começar a ficar mais esperta e começar a Usufruir mais desse talento. canalzinho aqui, tá? Muito bem, sempre será bem-vinda. Obrigado, doutora, por toda a dedicação e clareza. Com certeza fará toda a diferença em nosso canal. Que bom. E na saúde do pessoal também, né? De quem está nos acompanhando. Agradecendo a participação de todos vocês. Não esqueçam, pessoal, de curtir, comentar, seguir nossas redes sociais, compartilha. E claro que a gente é sempre pivô de confusão e ao final dos créditos teremos as nossas atrapalhadas, porque para chegar nesse conteúdo, só por Deus, é muita confusão. Até a próxima, pessoal. E não esqueça, a sua saúde é o que nos move. Deixa eu já completar a sua, porque como você vai ser a mais falante, provavelmente você vai precisar molhar a goela. Deixa eu botar as pernas na posição certa, porque não é chique ficar com as pernas cruzadas. Pezinho de leite. Né, dessa mucosa, pra gente ver se tem uma atrofia já comprometendo que o paciente. Agora essa bolota aqui me deixa com a cabeça ruim, porque toda hora parece que ela tá mexendo, querendo falar alguma coisa comigo. Tá falando, ó. Gente, tá me dando uma paz, eu não tá vendo a cara de Simone querendo me arrebentar. Dale! 1, 2, 3, gravando? Não. Começou! Que bom. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal Bem Viver em Foco. O canal, o programa... Opa. Oi, canal é programa. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal do Bem Viver em Foco. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu não aguento mais. Olá, pessoal. Eu juro a vocês que eu não aguento mais. Olha, vamos fazer tudo de novo? Parece que nós enganchou. Baixou Vai ter, só aí já tem 50 cortes. 2 horas depois. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal do Bem Viver em Foco, o programa que coloca a sua saúde em dia. E hoje vamos falar de quê? De nada.
venham para o exame sem o preparo adequado. Então, como a gente precisa visualizar a mucosa, a cavidade do estômago, a gente precisa visualizar o esôfago. Agora vamos lá, Bruninho, tô pronta para fazer a pergunta. Aham. E agora, depois de tanto esclarecimento, vai para os bastidores dessa calma. e encerrando aqui mais uma vez, para dar Não esqueça, a sua saúde é o que nos move.